Olá, boa noite, tudo bem, meus amigos? Então, iniciamos aí a nossa terceira aula de operações unitárias. Temos presente aí a Amanda, seja bem-vinda. Os demais alunos, a gente entende que devem estar realizando outra atividade, que não podem estar presencialmente ou síncronos aqui, né? Presencialmente não, né? No formato síncrono agora na aula. Então, objetivando aí não atrasar muito, né, o andamento da nossa aula, a gente vai dar início agora. Bem, só relembrando, né, o aula tem onde nós temos o nosso livro. Hoje vamos entrar no capítulo 2 ou no tema 2, tá? Então finalizamos na aula passada a parte 1. A aula passada, então, tivemos aí uma atividade que era o aluno fazer a postagem. Olá, Amanda. Oi, senhor, tá me escutando? Perfeitamente, perfeitamente. Vou entrar um pouco pelo celular, que daí eu consigo falar um pouco, daí depois eu entro pelo computador de novo, que eu tô sem microfone. Tá. Não tem, não tem problema, viu, Amanda? Tranquilo. Tudo bem, Vinícius? E aí, tudo bem? Ótimo. Então tá. Tu tinha alguma dúvida que tu queria falar, Amanda? Por enquanto, não. Tá bom, então. Então vou seguindo aqui, tá? Então, só reapresentando aqui a atividade da aula passada, então era postar, né, a realização do exercício, porque o que, que acontece, né? O professor ele está disponibilizando para vocês as planilhas, né, base de cálculo, que foi o que nós tivemos na primeira aula, que eu vou abrir aqui para vocês na primeira aula, né? Que foi quando vocês então realizaram o primeiro cálculo, que era definir o tamanho da partícula, né? Definir a granulometria, que foi quando a gente iniciou, né, o assunto referente à caracterização, né, do material particulado. Então, nós tínhamos exercício, né, do Cremasco, onde o professor, então, converteu ele aqui nessa planilha de Excel, onde tem a realização do exercício 6.2 e o 6.3. O 6.1 a gente fez toda a resolução na aula, na gravação da aula passada. Então, qual era o objetivo, né? Quando vocês, esse é o gabarito que vocês têm acesso agora, tá? Mas o que, que era o intuito? Que vocês, então, pegassem o material, aqui, o material 2, aqui é o gabarito, pegassem o material 2, acessassem ele e fizessem o preenchimento das informações aqui, conforme foi explicado na aula passada, e a planilha automaticamente ela ia realizando os cálculos, tá? E por que o gabarito, né? Para que vocês pudessem então fazer a conferência e checar, né, se está de acordo, né, as informações conforme vocês acrescentaram. Uma coisa interessante é que vocês não conseguem trabalhar com a planilha assim. Então, o que, que vocês terão que fazer? Ou vocês, né, salvam a planilha, né? Vocês vão ter que baixar ela no drive de vocês. E quando tu abre ela como planilha, tu vai ter que, obviamente, né, criar, vai ter que salvar para você, né? Tu vai fazer uma cópia dela para que tu possa utilizar. Caso contrário, tu vai tentar mexer e não vai conseguir, ó. Por quê? Porque ela é somente leitura, somente ver, né? E daí eu não vou deixar vocês mexerem aqui. Então, o que que tu tem que fazer? Tu tem que vir aqui e fazer uma cópia. Daí, quando tu faz a cópia, né, no Drive, vou fazer uma cópia qualquer aqui. A partir de então dessa cópia, para quem não tem computador, pode trabalhar direto na internet. Aí tu consegue inserir as informações, ó, ok? O que, que acontece? Quando a gente trabalha, tá? Quando a gente trabalha com essas planilhas na nuvem,
ocorrem muitas vezes problemas, elas não carregam as bases de cálculo, às vezes dá alguns erros, tá? Então, o que eu aconselho? Em vez da pessoa, né, fazer, como eu disse aqui, fazer uma cópia, você pode fazer o quê? Faz o download, como Microsoft Excel, e daí tu vai ter a planilha, né, disponível aqui no download, e a partir daqui, então, tu vai abrir ela, né, vai habilitar, e aqui, se tu acrescentar informações, ó, tá vendo? Ó, ela vai começar a realizar os cálculos. Ela tem uma série de cálculos que estão, né, inseridos na planilha, que tu vai só fazer o preenchimento com as informações conforme o exemplo trabalhado em sala de aula, ok? Então, a ideia é que para vocês, né, terem uma melhor compreensão, qual é o objetivo das planilhas? É dar um suporte a mais, né? É uma maneira a mais de vocês realizarem a atividade. Além de vocês realizarem ela no caderno, escrita, vocês também, né, vão ter a oportunidade de estar desenvolvendo ela num aplicativo, no caso aqui, o Excel, né, que é uma ferramenta básica e muito importante aí para os profissionais. Aí está aqui, né, fotinha aí do William aí quando ele realizou a atividade, mostrando lá que ele realmente estava comprometido com o processo, ok? Bom, então isso foi um material da aula 1. A mesma coisa eu fiz agora para a aula 2. Só que na aula 2 era velocidade terminal. Então, a planilha em branco ela estava aqui na forma de arquivo, né? Então, tu tem que fazer o preenchimento. Onde é que tu tira o ρ do ar? De onde é que tu tira a viscosidade do ar? De onde é que, cinemática, de onde é que tu tira a gravidade? De onde é que tu tira o ρ da partícula, o diâmetro da partícula? Tudo isso aqui são as informações que estão no exercício. Então, tu vai inserindo essas informações, a planilha ela já vai te dando a base de cálculo, tá? Então, o intuito, mais uma vez, é fazer com que o aluno exercite, né, e utilize o Excel como um apoio do exercício realizado no caderno. Então, tu vai fazer a atividade no caderno, terminou a atividade no caderno, tu vai fazer no Excel. O resultado que deu no caderno tem que ser o mesmo que dá no Excel, tá? E para a conferência final, você tem, então, o gabarito, que o professor já disponibilizou, e o gabarito, então, ele já tem o quê? Ele já está com as informações inseridas, né, os cálculos já automaticamente realizados, e aqui você, então, tem o cálculo da velocidade terminal da partícula, ok? Então, tudo disponível no nosso roteiro, né? Aula 1, aula 2. Hoje, aula 3, mesma dinâmica. Nós temos, então, a apresentação, vamos ter um material de apoio hoje, que vai ser um artigo, tá? Um artigo que vai falar sobre a importância do cálculo da velocidade terminal, e o TDE vai ser, então, em cima da leitura desse artigo, tá? E na realidade, é um TDE diferente. Vocês vão gravar um vídeo, né, de até 1 minuto, explicando aí, né, sobre a importância da velocidade terminal, que é o tema que a gente vai finalizar hoje na aula. Muito bem. Então, Amanda, Vinícius, tranquilo? Alguma dúvida? Como posso ajudá-los? Ou podemos continuar? Ô, Sor, Hum, eu só ia te pedir se poderia colocar o prazo até, tipo, no dia da aula. tá. Tu não se importa? Não tem problema. A única coisa é que se eu coloco até o dia da aula, a gente acaba. Eu não consigo dar o feedback para vocês na aula, daí, entendeu? Tá. Entendi. Então vou tentar me organizar para fazer antes, que nem hoje eu fui fazer, porque na minha cabeça era até hoje, né? Sim, E daí sim. ficou bloqueado. Mas aí quando acontecer isso, tá, Amanda? Se tu não. Pô, professor, perdi o prazo. É muito importante, tu vem aqui, ó, no bloco introdutório,
aqui onde tu fez o pedido, tá? Na sala 2, eu vi que tu colocou aqui, né? Poderia estender o prazo, então eu coloquei aqui, oi, Amanda, pode enviar por aqui mesmo. Então tu vem aqui, tu responde, tu grava, tu faz o que tu precisar, pode colocar aqui mesmo, só coloca explícito, né? Entrega do TDE aula 2, como tu fez aqui, ok? Tá ok. Porque daí, se depois eu for, será, pô, mas a Amanda, se é que ela está fazendo as atividades, eu vou ver, ela não entregou, mas lá no TDE não, na sala de interação, no bloco introdutório, ela justificou, né? Sei lá, às vezes o cara trabalha, às vezes o cara teve um final de semana meio conturbado, mas é importante, e volto de novo a frisar, é importante eu dar o feedback para vocês na aula, né? Tipo, pô, eu vi que tu, por exemplo, justificou, né, que tu gostaria de ter feito, mas como a plataforma estava fechada, tu não conseguiu realizar a atividade. Então, você consegue acessar o que é a atividade, né? Tu só não consegue postar a resposta. Então, tu faz o seguinte, tu vai lá na sala de interação 2, faz a atividade e posta por lá e a gente vai, eu consigo dar o feedback para ti e ao mesmo tempo a gente consegue, né, manter uma organização aí para aqueles que conseguem cumprir o prazo. Que nem hoje. Abre o TDE na aula de hoje e fecha no dia 23, que dia 23 vai ser na terça-feira, mesma dinâmica, sempre um dia antes para que eu possa, no dia, né, dar uma revisada e poder dar um feedback adequado. Porém, se vocês estão, se toda a turma, né, não se importar que eu dê o feedback na semana seguinte, até a gente pode estender, mas isso daí eu preciso que tu te articule aí com a turma para que a turma, né, lá no chat mesmo, peça esse aumento aí de prazo. Eu tenho acho que assim tá bom, senhor. Daí tu consegue explicar, fica bom. né? Uma coisa que eu tenho percebido é que os alunos não estão realizando as atividades, o pessoal não está nem acessando a aula, né? Isso preocupa, né? Porque a gente já está na terceira aula, e daí, tipo, tirando a Amanda, o William fez a atividade, né? 2, e os demais não fizeram, né? Então, não sei se não entenderam, não sei se esqueceram. Então, bom, lembro sempre, eu e a professora Raquel, né, estamos à disposição para ajudá-los, ó, eu e a professora Raquel. Então, se vocês não têm dúvidas, se vocês não participam efetivamente dos momentos síncronos ou não colocam questionamentos na plataforma, a gente acha que está tudo bem, tá? Então, Vinícius, Amanda, que são os dois que estão presentes na aula, volto de novo a reforçar, a gente está sempre à disposição. E aqueles que não estão presentes, que nem vocês, aí, então fica o convite, né, para que possam estar realizando as atividades, que a gente possa aí estar evoluindo na disciplina. Bom, então, dando o feedback da aula passada, né, então, era para te exercitar em Excel o cálculo da velocidade terminal da partícula, né? Então, assim, obtenha a velocidade de uma partícula esférica de água que apresenta massa específica 1 grama por centímetro cúbico e diâmetro igual a 5 milímetros, que cai do céu a 20 graus centígrados, né? Ele tem o ρ do ar e a viscosidade dinâmica do ar, tá? Bom, o exercício ele está aqui dentro, então eu vou abrir ele para que a gente possa estar compreendendo, né, como é que funciona a tabela. Deixa eu abrir aqui. Então, aula 2. Então, o que nós tínhamos que fazer aqui? Ó? Se eu divido a tela assim, vocês conseguem enxergar? Sim.
É possível? Pá, legal. Então tá. Então, para nós calcularmos a velocidade terminal, tá, o que é a velocidade terminal? Tá? A velocidade terminal, nós obtemos o resultado multiplicando, tá, o número de Reynolds vezes a viscosidade cinemática dividido pelo diâmetro da partícula. Então, veja, nós vamos estar avaliando qual é a velocidade máxima que a partícula atinge se deslocando no meio de um fluido, tá? Então, notem, isso é aplicável, por exemplo, por uma gota de chuva. Então, uma gota d'água, quando ela está se deslocando no ar, ela vai adquirir uma velocidade que nós vamos chamar de velocidade terminal. Essa velocidade terminal, ela serve para que a gente entenda se essa partícula vai cair ou se essa partícula vai ser carregada pelo fluido. Um exemplo, o que acontece com uma gota d'água quando chove, né? Quando nós temos chuva com vento? Onde é que essa gota d'água ela cai reta? Não. Não, ela é carregada pelo ar. Mas por quê? Porque a velocidade do ar está maior que a velocidade terminal da partícula, certo? Por exemplo, Amanda, tu trabalha na Petrobras, não é isso? Isso. Tu trabalha na ETA, não é isso? Na ETA. Sim. Tá. Quando tu faz a dosagem do produto químico na água, o produto químico não forma uma partícula sólida que tu separa da água? Tipo. Um coágulo, um flocos. Sim, a gente fala que é tipo uma ambrosia. Exatamente. Então, tu faz o quê? Tu faz a coagulação da sujeira da água. Tu usa o coagulante para isso, né? Então, quando tu promove a coagulação, tu separa as partículas sólidas da água. Só que o que acontece? Se a velocidade da água fica muito alta, o que acontece com as partículas que são formadas? Elas acabam sendo arrastadas para o decantador, correto? Sim, correto. E elas são arrastadas no decantador para dentro do filtro. E daí o que acontece com o filtro? Ele carrega demais os filtros. Isso, ele acaba entupindo, daí tu tem que fazer a retrolavagem, não é isso? Isso. Então, o que determina, e como é que tu faz para aumentar a velocidade da água na ETA? É só tu aumentar a vazão, né? Correto. Então, se tu diminui a vazão, diminui a velocidade. Se diminui a velocidade da água, tu precisa simplesmente entender se a velocidade terminal da partícula está sendo maior do que a velocidade da água. Se a velocidade terminal da partícula for maior, o que acontece? A partícula cai e a água segue. Então, este é o objetivo de vocês calcularem a velocidade terminal. Então, assim, para nós determinarmos a velocidade terminal, nós precisamos, então, das propriedades do fluido. No caso desse exercício, obtém a velocidade de uma partícula esférica de água que apresenta massa específica e diâmetro igual que cai no céu a 20 graus. Ou seja, nós temos o fluido ar e temos uma partícula água que a gente vai considerar uma gota caindo. Então, o fluido é o ar. Então, qual é o ρ do ar? O exercício deu aqui, ó. 1,206 quilômetro cúbico. Está aqui a informação. Qual é a viscosidade, né, cinemática do ar? No caso aqui, a gente tem a viscosidade dinâmica do ar. Então, eu coloquei aqui, ó, viscosidade dinâmica do ar 2,0. Esse E quer dizer o quê?
vezes 10 na menos 5 newton segundo metro quadrado. Bom, essas são as informações do ar. O que mais que nós temos de informação? Ele te dá a massa específica da água, que é 1 grama por centímetro cúbico. Então, está aqui, ó, 1 grama por centímetro cúbico. E ele dá o diâmetro da partícula, 5 milímetros, que está aqui, ó, 5 milímetros. Certo? Bom, então, tudo que está em negrito aqui, ó, são as informações que nós temos. Bom, o próximo passo é o seguinte: quando nós temos unidades diferentes, nós precisamos igualá-las, né? Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos diâmetro da partícula em milímetros, nós temos o ρ da partícula em centímetros cúbicos, né? Nós temos o ρ do ar em quilômetro cúbico. Então, veja, tem uma infinidade de outras unidades. Então, o professor adotou a transformação de todas as unidades para centímetros. Então, por exemplo, começando aqui de cima, né? Como é que a gente transforma? Eu vou colocar aqui para vocês. Tá? Vou abrir aqui mais um novo slide em branco aqui, ó. Ô, Sor, Fala. só pode dar tipo, uma definição, sim, pra gente deixar anotado o que é velocidade terminal. Eu não sei se tu falou, eu não prestei atenção. Tipo, É a velocidade máxima que a partícula atinge em um fluido, tá? Mas assim, onde é que nós temos essas definições? Está dentro do capítulo 2, tá? E na aula 2, desculpa, não está no capítulo 2, está no tema 1. No tema 1, no capítulo 1, no primeiro livro o primeiro capítulo da nossa disciplina. E na aula 2, aqui a gente também tem a definição da velocidade terminal. Ó, o que é a velocidade terminal? Isso aqui é o material da aula 2, tá? Tá bom. É a velocidade que a partícula atinge após esta estabilizar-se e tornar-se constante. É diretamente proporcional ao diâmetro da partícula, gravidade, e diferença de massa específica do fluido da partícula e inversamente ao coeficiente de arraste de massa específica do fluido. O conhecimento dessa grandeza é essencial para o projeto de separadores, gás-partícula, como ciclones, hidrociclones, sedimentadores. Então, veja, a definição está lá na aula 2. E também isso aqui está dentro do nosso livro do capítulo 2, que é o que a gente vai estar encerrando hoje. Ok? Aqui dentro. Certo, sim. Então, só para a gente entender aqui, ó, as mudanças de... Mas é isso aí, tá, Amanda? Sempre que ficar dúvidas, a gente tem que tirá-las em sala de aula. Esse que é o intuito, porque é tudo novo, né? E às vezes a gente não sabe onde é que está, então a gente tem que perguntar. Ok? Então, como é que a gente transforma? Perfeito. Então, como é que a gente transforma esse 1,2041 quilo metro cúbico, certo? Como é que a gente transforma isto em gramas por centímetros cúbicos? Que é também uma forma de nós expressarmos o ρ da água, né? A diferença é que a gente vai estar mudando as unidades, ou seja, em vez de expressar massa em quilos, a gente vai expressar em gramas. Então, se nós multiplicarmos para cortar o quilo, 1 quilo não são 1.000 gramas, então a gente multiplica por 1.000 gramas, que equivale a 1 quilo, certo? O metro cúbico não é 1.000 litros, então, se eu multiplicar aqui, ó, vezes 1 metro cúbico igual, né, ou dividido por 1.000 litros.
certo? E, mesma coisa, para mim transformar de litros para ml, porque ml e centímetro cúbico é a mesma coisa, tá, pessoal? 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico, tá? Então, para mim cortar o litro, 1 litro dividido por 1000 ml. Então, automaticamente, o que vai acontecer aqui, ó, quando eu tiver essa situação? Deixa eu pegar um lápis aqui. Ó. Então, o quilo vai cortar com o quilo, certo? O metro cúbico vai cortar com o metro cúbico. O litro vai cortar com o litro. O que vai sobrar, então? Então, eu vou fazer 1,2041 vezes 1000, dividido por 1000, dividido por 1000. Então, quando eu faço esse cálculo, eu chego exatamente nesse valor aqui, ó. Porque se eu multiplico por 1000 e divido por 1000, na realidade, todo esse cálculo ele é obtido, então, em resumo, com o valor de 1,2041 dividido por 1000 vai ser, então, igual a 0,1212041 gramas por centímetro cúbico. Bom, professor, mas por que tu está fazendo isso que até agora eu não entendi ainda? Por quê? Porque eu tenho que igualar as unidades. Então, veja, o meu objetivo aqui é fazer com que eu trabalhe com centímetro, ó. Outra coisa, a gravidade tem que estar em centímetro, ou seja, 9,81 metros por segundo ao quadrado é a mesma coisa que 981 centímetros por segundo ao quadrado. Isso é a gravidade. Notem, o rho da água já está em centímetro, está certinho. E o diâmetro da partícula estava em milímetros. Então, 1 centímetro são 10 milímetros. Então, se eu tiver 5 milímetros, eu divido esse valor aqui por 10, automaticamente eu chego, então, no resultado do diâmetro em centímetros. Bom, o que eu preciso fazer com relação... Eu não uso a viscosidade dinâmica do ar. O que eu preciso é a viscosidade cinemática do ar. Então, para mim transformar a viscosidade dinâmica em cinemática, como é que eu faço isso? A viscosidade, aí tem aqui a fórmula, aqui está a fórmula. A viscosidade cinemática é igual a viscosidade dinâmica dividido pelo ρ. Então, é exatamente esse o cálculo que a gente tem aqui, ó. Então, quando tu clica em cima da fórmula, é o que acontece, ó. Tu divide a viscosidade do ar pelo ρ do ar. Então, quando tu faz essa divisão, vai dar 1,66 vezes 10 a menos 5 metro quadrado por segundo. Notem, está metro quadrado por segundo. Como é que eu faço para transformar metro quadrado por segundo? Então, eu tenho que multiplicar por 10.000. Então, quando eu multiplico por 10.000, eu transformo metro quadrado em centímetro quadrado por segundo. Então, veja, eu igualei todas as unidades a centímetros, né? E eu tenho massa em gramas e tempo em segundos, certo? Tempo em segundos. Bom, agora é nós realizarmos o cálculo. Então, como é que se faz o cálculo para a determinação da velocidade terminal? Então, para
Esse aqui a gente já usou. Esse cálculo aqui é para nós acharmos, ó, vou colocar em azul aqui, ó, em azul. Esse aqui foi para a gente achar essa viscosidade aqui, correto? Então a gente usou essa forma. Bom, para nós acharmos o Reynolds, que vai ser o valor que nós vamos utilizar para o cálculo da velocidade terminal, nós precisaremos, primeiramente, tá, obter. Porque assim, ó, o diâmetro da partícula a gente tem, porém a velocidade terminal não. Então, para determinar, ou a gente tem a velocidade terminal e acha o Reynolds, ou a gente utiliza a velocidade terminal para achar o Reynolds. Caso a gente não tenha essas condições, nós teremos que utilizar esta fórmula aqui, que foi a fórmula que nós apresentamos lá na aula 2. Deixa eu abrir aqui para vocês visualizarem. Então, lá na aula 2, nós temos o que nós vamos chamar de, né, que são, digamos, representações matemáticas utilizadas para determinação. Então, nós vamos utilizar esta formulação para determinação do Reynolds, ok? Então, para o cálculo do Reynolds, as fórmulas estão tudo aqui na aula 2, nós vamos utilizar, então, essas equações, tá, que vão nos dar uma correlação, tá, com as características, né, das partículas, e a partir dela nós vamos então conseguir, né, determinar o número de Reynolds baseado em dados experimentais. Então, essa aqui vai ser a equação que nós vamos utilizar para determinar o Reynolds, e a partir, né, da outra, aqui tem um errinho no livro, então assim, ó, eu já fiz essa correção para vocês, né? Ela vai nos ajudar a encontrar essa distribuição pela esfericidade, né? Obtendo então o valor, né, de Reynolds, que vai nos ajudar para o cálculo da velocidade terminal. Porque tudo o que influencia no cálculo da velocidade terminal vai ser, então, o coeficiente de arraste, que é isso que nós vamos, então, estar determinando, né, de forma calculada, ok? Então, para essa determinação, essa aqui é a fórmula, tá? Essa é a fórmula. Então, o CDRE ao quadrado é outra fórmula. Olha aqui, ó, CDRE ao quadrado é igual a 4/3 de ρ da partícula dividido pelo ρ do ar menos 1 vezes a gravidade vezes o diâmetro da partícula ao cubo dividido pela viscosidade cinemática ao quadrado. Então, notem onde é que a gente calculou o CDRE? Para que a gente precisa disso aqui? A gente precisa dessa fórmula, porque é esse valor aqui, ó, que nós vamos achar aqui, ó. Esse valor aqui, ó, vai ser exatamente o valor que nós iremos inserir aqui nesta fórmula para o cálculo do Reynolds. E tendo, então, o Reynolds, viscosidade cinemática dividido pelo diâmetro da partícula, nós vamos achar a velocidade terminal. Então, olha aqui, ó, onde é que nós temos esse cálculo acontecendo nessa planilha? Aqui é a fórmula, aqui é a fórmula, aqui é tudo isso aqui é fórmula. Então, onde é que está esse cálculo? Esse cálculo está aqui, ó. Aqui que nós vamos obter, então, o cálculo. Deixa eu botar aqui, ó. Então, ó, se tu clicar aqui em cima, tu vai ver como é que se calcula. Ou seja, ó, vai ser 4/3 da fórmula vezes o ρ da partícula. Qual é o ρ da partícula? 1 dividido pelo ρ da água, que deu o ρ da água aqui, o ρ da água, menos 1. Vocês estão enxergando aí, pessoal? Sim, eu estou enxergando. Tá, perfeito.
Fala, Vinícius. Tá. Bom, vezes a gravidade, que está aqui, é o valor da gravidade, vezes o diâmetro da partícula ao cubo. O diâmetro da partícula. Notem, eu peguei, ó, todos os valores têm que estar com as mesmas unidades. Centímetros, centímetros, grama, centímetro segundo, grama, centímetro cúbico. E daí aqui, ó, e dividido, então, pela viscosidade ao quadrado. Onde é que nós temos a viscosidade cinemática? Aqui, ó. Viscosidade cinemática ao quadrado. Daí eleva ao quadrado. Então, ok, o valor vai dar esse valor aqui vai ser, vou botar aqui em cima também. Vai ser, então, o CDRE, que é o coeficiente de arraste, vai ser 4.915.832,46. Bom, tendo encontrado o coeficiente de arraste, nós vamos, então, ao cálculo do número de Reynolds. Então, para nós acharmos o Reynolds aqui, que eu vou colocar em laranja, para nós acharmos o Reynolds aqui, ó, nós então vamos utilizar. Espera aí. Então, para nós acharmos o Reynolds, ó, vou clicar aqui em cima, nós vamos aplicar exatamente essa fórmula. Então, vamos pegar o resultado do CDRE ao quadrado, que é o coeficiente de correlação, está aqui, ó. Coeficiente de correlação está aqui, ó, mostrando o quadradinho azul, dividido por 24, que é da fórmula, elevado a menos 0,95. Esse aqui é o valor de N, ó, que é o dado que está lá descrito na tabela. Então, assim, professor, mas por que é 0,95? Porque esse foi o N definido, né, para a aplicação, porque como é que a gente obteve essa informação para esse cálculo de Reynolds? Isso foi obtido de forma experimental. E a partir de uma série de experiências foi definida uma equação que resumisse. Então, professora, eu não estou entendendo muito bem no Excel, porque fica meio estranho, né? Mas a fórmula nada mais é do que esta fórmula aqui, ó. A única coisa que você tem que prestar atenção, ó, que esse valor aqui é menos 1 sobre N, tá? Então, que é essa observação que eu coloquei para vocês aqui, ó. Mas é exatamente esta formulazinha aqui, que está lá no slide 56 da aula 2. Bom, então, colocado esse valor dividido por 24 elevado a menos 0,95 mais o coeficiente de arraste dividido por 0,43 elevado a menos 95 dividido por 2, e tudo isso aqui elevado a menos 1 sobre 0,95, que é o N. Isso tudo aqui calculado vai me dar, então, o número de Reynolds. Então, este vai ser o número de Reynolds para uma gota d'água dispersa na chuva, digamos assim, no ar, desculpa, no ar. Bom, então, esta partícula, né, com esse número de Reynolds, vamos, então, passar ao cálculo da velocidade terminal. Então, o cálculo da velocidade terminal, que eu vou colocar agora aqui em rosa, aqui, ó, aqui em marrom, nós vamos obter ele aqui, ó. Certo? Então, como é que a gente calcula a velocidade terminal? Então, a velocidade terminal é Reynolds vezes viscosidade cinemática dividido pelo diâmetro da partícula. Isso vai me dar 1.099 centímetros por segundo. Por exemplo, eu posso passar essa velocidade aqui, por exemplo, para metros por segundo.
Como é que eu faço para passar para metros por segundo? É simples. Eu não tenho aqui, ó, centímetros. 100 centímetros não é 1 metro. Então, se eu pegar esse valor aqui e dividir por 100, eu encontro a velocidade em metros por segundo. Bom, agora vai vir a seguinte pergunta para vocês. Qual deve ser a máxima velocidade do vento, para que essa gota de chuva não sofra desvio na sua trajetória? Qual deverá ser a máxima velocidade do vento, né, ou a mínima velocidade do vento para que essa partícula não sofra desvio? Por exemplo, se o vento tiver a 5 metros por segundo, essa partícula, essa gota da chuva vai sofrer influência na sua trajetória, sim ou não? Acho que não, Por quê? porque a velocidade é menor, a metade. Exatamente, porque a velocidade terminal é maior. Então, o que vai acontecer? A partícula, que é a gota de chuva, ela vai automaticamente cair e o vento não vai conseguir carregar a chuva, entendeu? Sim, no Agora, caso, a velocidade teria que ser acima de 10,99 de vento. acima de 10, ou seja, acima de 11 metros por segundo, a gota de água vai junto. Tá. Entendeu? Sim, Então, por exemplo, quando por exemplo, tu corta lá, tu tem folhinhas de papel, por exemplo. Se tu corta um monte de pedacinho e tu cai, isso aqui, ó, ele vai atingir uma velocidade terminal. Porém, para que ela continue descendo, eu preciso que a velocidade terminal seja maior do que a velocidade do ar. Então, eu posso, por exemplo, manter essa folha flutuando. Para isso, a velocidade do ar que vem de baixo vai ter que ser equivalente à velocidade terminal da partícula, certo? certo. Então tá. Bom, deixei bem coloridinho aqui para que vocês, eu acho que consigam enxergar melhor, tá? Bom, então aqui o professor vai trazer outro exemplo, né? Que é o exemplo da ETA, né? Que a gente acabou até trabalhando aí, indiretamente conversando, mas quando a gente vê um decantador, né? Um decantador de uma ETA, a gente pode olhar aqui, ó. Vamos pegar uma imagem do Google, por exemplo. Vamos ver se a gente vê alguma aqui. Tem vários. Eu queria ver um de cima. Aqui, ó. Eu queria ver aquela foto lá, cadê aquela foto? Aqui dá para a gente enxergar bem direitinho, ó. Vocês estão vendo, ó? A água, ela entra aqui, ela equaliza, daí ela vem aqui, recebe a dosagem dos produtos e aqui tu distribui ela, tá? Então, o que acontece? Por que tu tem mais partículas aqui, né? E lá tu tem menos? Porque, claro, né? A sujeira, ela começa a ficar separada, né? E daí, no processo onde a sujeira ela é separada, automaticamente ela começa a ter uma velocidade terminal maior do que o fluxo de água que segue esse caminho aqui.
Então, é exatamente por isso que a gente enxerga essa nuvem baixando, e aqui a água saindo limpa logo ali à frente, né? Daí aqui a gente tem um outro desenho que eu achei bem bacana, que é esse aqui, ó. Então, no início, por que a água não está levando essas partículas para frente? Porque a velocidade da água está menor do que a velocidade terminal das partículas. Certo? Então, praticamente é isso que a gente enxerga numa ETA, né? Então, isso é a importância de nós sabermos a velocidade terminal. Bom, então, lembrem-se, é fundamental a leitura da parte 1 para que vocês tenham a fundamentação teórica dos assuntos aqui abordados. Outra coisa que é importante que vocês compreendam, pessoal, o conteúdo das avaliações vai ser em cima do livro, em cima do tema 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E o que a gente faz na aula? Na aula a gente apresenta os temas, a gente discute os temas, a gente aplica o conteúdo na prática, né? Então, qual é a importância do aluno estar síncrono? É isso, além de estar recebendo mais informações, ele está consolidando o conteúdo e tendo a oportunidade também, né, de fazer perguntas e participando. Bom, tendo então finalizado a primeira parte da aula, que envolveu o feedback, então, do trabalho discente, né, orientado, que foi passado na aula, né, que foi dado na última aula, nós então entraremos na parte 2, ou no tema 2, no capítulo 2, que vai envolver o quê? Moagem em moinhos, separação de sólidos, líquidos ou gases, câmara gravitacional, elutriação, hidrociclone, centrífuga, sedimentação. Todos esses equipamentos, então, eles ou vão ajudar a aumentar o tamanho, a diminuir o tamanho das partículas, que são os moinhos. Então, tu vai ter uma partícula X e tu vai aplicar uma operação unitária que torna aquela partícula numa granulometria menor. Qual o objetivo? Uma especificação para um produto farmacêutico, para um alimento, né? Para algum aditivo que é utilizado na indústria química, que é sólido. Separação dos sólidos. Ok, uma vez, então, por exemplo, realizado uma operação de moagem, por exemplo, essa partícula ela vai acabar se misturando com o ar. E eu vou precisar separar ela do ar. Né? E para isso, então, eu vou precisar utilizar outro equipamento, que é outra operação unitária, que pode ser uma câmara gravitacional, uma elutriação, pode ser um ciclone, né? Uma centrífuga, ou até mesmo um sistema de sedimentação. Claro que o fluido nem sempre vai ser ar, o fluido também pode ser água. Então, esse capítulo, basicamente, ele vai nos mostrar como separar partículas sólidas de fluidos. Então, o que é a moagem? Então, antes de nós separarmos, vamos falar de uma operação, então, que aumenta a área de contato de partículas sólidas, ou seja, tu força sólidos até que eles caibam em orifícios naturalmente. Nestes, os materiais moídos estão sujeitos a esforços superiores ao valor de ruptura, por isso se partem. Então, é quando a gente exerce uma força tamanha sobre uma partícula, sobre uma parte sólida da matéria, e esse material, então, ele sofre, né, o rompimento. E o moinho tem essa missão, então, de bater, até que esse sólido caiba naturalmente em um orifício, né? Então, a gente tem alguns tipos de moinhos que eu vou apresentar para vocês nesse capítulo. Então, nós temos moinhos martelo, né? O que é um moinho martelo? Basicamente, ele é um equipamento, tá? Que aqui tu tem um sistema que
tem uma série, tem um cilindro aqui, né? Esse cilindro ele tem um monte de marteletes, né? De martelinhos que são ligados a esse centro aqui. Isso aqui, esse conjunto todo gira, né? Com a potência de um motor, né? E esse conjunto então gira e aqui entra o material sólido. Então esse material sólido ele entra e sofre esses choques com esses martelos e o material então moído ele segue, né, segue, né, passando por um orifício e daí nós temos partículas maiores, após o moinho, partículas menores. Então, aqui é olhando o equipamento por dentro, né? Então, esses aqui são os martelinhos, ó. Então, todo esse conjunto ele gira e bate literalmente na matéria. Então, aqui entra o material sólido, grosseiro, né? Ele sofre choque, e enquanto ele não passar por uma telinha que tem aqui, ó, ele não evolui. Então ele vai ficar batendo até ele adquirir o tamanho adequado. Mais ou menos aqui, ó. Então assim, enquanto ele não tem o tamanho para passar naturalmente por esses buraquinhos, ele vai ficando, né, em contato com esses martelos batendo. Aqui é um exemplo de um martelo. Então, ó, alimentação, partículas grandes, fica girando aqui, batendo, até que ela adquira um tamanho que passe, então, pela telinha. Aqui um outro exemplo. Os martelinhos vão batendo, até que eles passem. Bom, então, qual é o mecanismo de moagem de um moinho martelo? Então, ele bate, né? E a operação dele literalmente é bater, dar porrada, né? E qual é o efeito, né, que vai ter essa batida? Vai promover, então, uma fratura na partícula sólida por choque, certo? Bom, onde é que se utiliza esse tipo de moinho? Na indústria farmacêutica, de alimentos, cosmético, indústria química. Então, por exemplo, moagem de aceleradores de vulcanização, né, como TMTD, EDC, ou seja, partículas, material sólido, enxofre, tudo isso aqui, então, precisa, né, que é utilizado na indústria de borracha, por exemplo, precisa, então, ser moído, porque quanto mais fino, quanto mais uniforme for o tamanho da partícula, melhor, mais efetivo vai ser a ação do químico na mistura. Outro tipo de moinho é o que nós chamamos de moinho de disco. Então, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos um disco fixo e outro disco móvel que fica girando conforme a potência desse motor aqui. Então, um olhar de lado aqui, de frente. Então, o que nós temos aqui? O rotor, né? Um sistema de lubrificação aqui, porque esse eixo ele fica girando, porque ele está ligado ao motor, né? Então, aqui tu tem um disco fixo e outro, um disco móvel. O material entra aqui, ele vai sofrendo, né, esse atrito e aqui embaixo ele vai saindo dentro da especificação. Aqui é um exemplo, né, de um desenho de um disco. Então, normalmente o material entra no meio aqui e ele vai, né, através da rotação, ele vai sendo, então, conduzido para fora, para o extremo, né, para a periferia desse disco aqui. Então, um disco fica parado e o outro fica girando. Então, é bem isso aqui, ó. Alimentação do produto, o produto entra do lado que o disco está preso, fixo, e esse disco, então, fica girando. Então, conforme o giro, a gente vai tendo, então, a maceração, né, ou a moagem do produto. Existem outros tipos, que são dois discos, um contra o outro, só que daí quando a gente... o intuito aqui é sempre que tu tenha, né, uma força
de tração, né? Tu precisa fazer com que aqui não é batida, mas é fricção. Então, a gente promove a moagem de uma forma diferente. Né? Então, onde o mecanismo de moagem aqui vai corresponder, então, a uma operação de aperto, apertar. O efeito da fratura aqui, então, vai ser a compressão. Então, por que a partícula maior se torna menor? Pelo efeito de compressão. Então, como eu disse, tu vai exercer uma compressão sobre o material até que ele adquira, né, o tamanho especificado. Onde é que também isso é aplicado? Muito na indústria farmacêutica, processamento de alimentos, cosmética e química. Por exemplo, esse tipo de moinho, são os moinhos utilizados, né, por exemplo, na indústria na moagem de café. Bom, moinhos de faca. Então, são muito semelhantes, né, aos moinhos de martelo, só que ao invés de tu ter um martelinho, aqui tu vai ter várias lâminas. Né? Então, tu tem tanto lâminas no rotor, quanto contralâminas, né, fixas na parede, né, desse rotor. Então, aqui está um exemplo, né, desse material, ele vai girando e aqui a gente vai tendo as diferentes lâminas que vão promover, então, um corte. Então, o material entra e vai sofrendo, então, corte. Então, Kinevis moinho, né, Kinevis, facas, então, ele vai girando aqui. Mesma coisa, é um motor que toca, né? Aqui um outro exemplo com lâminas maiores, né, facas maiores, melhor dizendo, ou com uma infinidade de facas, então tem vários modelos, né? Ou mais de um tipo de faca. Então, o que importa vocês compreenderem? Que quando ele tiver lâminas, e essas lâminas, então, que promovem a moagem do material, é em virtude, né, do tipo, né, de moagem. Então, aqui a gente tem um material, por exemplo, que vai tendo contato com as facas e essas facas, então, vão cortando eles em diferentes tamanhos. Aqui, mais um desenho. Então, a operação, qual é o mecanismo de moagem, então, de um moinho de facas? A operação corresponde a rasgar, né? Então, isso que faz. A faca, então, ela rasga, né? Ela vai ser uma fratura, então, por corte, certo? Então, não é bater, não é comprimir, mas é cortar. Onde é que se aplica? Principalmente, veja, as aplicações são sempre muito semelhantes, é que vai depender do tipo de material. Então, por exemplo, onde é que tu vai usar um moinho de faca? Quando tu precisa de um material mole, que nem uma borracha, por exemplo, não adianta tu bater, né? Tu vai bater e vai ficar quicando, né? Macerar, talvez a compressão, um moinho de disco, talvez, né, moesse a borracha, porém, com atrito, tenderia a dar muito calor e, dependendo da temperatura que tu chega, pode até pegar fogo. Então, dependendo do tipo de material, tu tem que avaliar isso também. Então, por exemplo, materiais que tenham muitas fibras, né, tipo papel para reciclagem, então tu precisa picar ele. Então, um moinho de faca seria muito interessante, moagem de cereais também entraria dentro desse escopo. Bom, e o moinho de bolas, né? O que é o moinho de bolas? Então, ele é um grande cilindro oco, né? Que da mesma forma tem um motor que faz com que todo esse conjunto gire, né? Então, aqui está o motor, o conjunto todo gira, né? E aqui dentro tu tem um material a ser moído, né? E dentro desse moinho de bola vai ter uma infinidade de esferas de diferentes tamanhos. Aí é que a gente enxerga elas, né? E essas esferas, então, vão promover a moagem do material que vai ficar entre elas. Então, tem diferentes tamanhos de esferas.
E como é que funciona? Então, as pequenas, as maiores, e como ela vai girando, então elas vão tendo não só um efeito de compressão, mas também de choque, né? Então, aqui mostrando bem direitinho como é que é o movimento e como que isso acontece. E aparece bem isso, né? Então, o material entra arrastado, é moído, né? E ele sai, então, em partículas pequenas. Tem vários modelos, né, de moinho de bola. Aqui um de laboratório. Né? Bom, então, nesse caso, nós vamos ter as principais operações. Então, vai ser apertar, né, principalmente, que é uma bola, uma esfera esfregando na outra, vai apertar a matéria-prima. E minimamente batidas, que é quando ela no giro, né, no giro, então ela vai ter uma queda, e aqui nesse choque também vai ter uma ruptura, né, do material que vai ser moído. Então, o principal efeito é de compressão e minimamente de choque. Né? O efeito são o mecanismo, então, de moagem de um moinho de bolas. Esse é um errinho, ó, pessoal. Aqui é moinho de bolas. Então, ele é também, né, muito utilizado. Por exemplo, esse moinho de bolas, ele é muito utilizado na indústria de tintas, para te poder deixar, porque vocês sabem que a tinta ela é uma mistura de substâncias de partículas sólidas com solvente, né? Então, como é que tu faz para aquela partícula sólida ficar né, como um filme bem homogêneo na parede? Precisa de um material bem moidinho, bem moidinho. Então, para te ter essa moagem, né, esse tamanho reduzido de partículas, é fundamental, né, que tu tenha, então, um equipamento que te promova esse tipo de moagem. Então, os moinhos de bolas eles são muito utilizados para o preparo de suspensões ou emulsões, né? Principalmente suspensões, né? Que vão ter partículas sólidas dispersas em um fluido. Também, né? Muito utilizado esse tipo de moinho na indústria de cimento, né? Na indústria de mineração também, né? Onde tu tem, por exemplo, a mineração de cobre, né, onde tu faz a extração do cobre pelo processo de flotação. Bom, uma vez então moído o material, esse material já vai ser pré-selecionado dentro do moinho. Porém, tu pode passar por uma segunda etapa, né, digamos assim, de parametrização, que é a peneiração, porque quando tu moe, né? Então, vamos dizer lá que tu ajustou a saída do moinho para sair partículas de 1 milímetro. Mas isso quer dizer o quê? Que partículas de 1 milímetro saem. Partículas de 2 milímetros saem? Não, 2 milímetros não sai. 1,5 não sai, mas 1 milímetro sai. Porém, abaixo de 1 milímetro, eu posso ter uma infinidade de partículas. Né? Então, para que serve a peneira? Para ajudar a caracterizar um determinado tipo de material com uma certa granulometria. Então, uma peneira, ela vai poder, então, separar exatamente o tamanho de partícula que tu precisa. Então, tem vários, né? Aqui a gente tem as peneiras de laboratório, vejam, diferentes granulometrias, que foi o que a gente viu na primeira aula, né? E aqui nós temos peneiradores automáticos, material entra, material maior sai em cima, material menor sai embaixo. Um peneirador, né, horizontal, a mesma coisa, material entra, isso aqui tudo fica se mexendo, assim, né, sofrendo agitação. Então, partículas maiores, partículas intermediárias e partículas menores embaixo.
né? Aqui uma peneira muito mais simples, né? Então, mas tu tem aqui a entrada, um grão maior sai em cima, um grão intermediário sai no meio e o menor sai embaixo. E é exatamente isso que uma peneira faz, né? Separa partículas com tamanhos uniformes, né? O ideal é que a gente sempre faça esse grade, né? Porque o que acontece? A partir do momento que tu passa por essa peneira, tu vai ficar somente acima dessa peneira, tu vai ficar com essas partículas. Abaixo dessa peneira, tu vai ter tudo isso. Mas aí, quando tu vai promovendo essas reduções gradativas, tu vai tendo que um tamanho mais uniforme dessas, né, partículas, tudo dependendo, né, do espaçamento de uma peneira e outra. E aqui é o exemplo que nós trabalhamos lá na nossa primeira aula, tá? Então, aqui a gente volta novamente a falar sobre a peneiração, né? Então, o mesh é uma unidade, né? Quanto maior for o número mesh, menor vai ser o espaço livre, ou seja, uma partícula que passa em mesh 200, ela vai ter um tamanho em centímetro de 0,074. E aqui é o diâmetro do fio, porque se você olhar uma peneira, nada mais é do que o quê? Uma série de fios, ó, são um monte de fios. Então, quanto menor for o buraquinho, mais fininho terá que ser o fio. Então, aqui, quando o tamanho da partícula é grande, tipo aqui, ó, tu tem 0,79 centímetros, né? Uma partícula relativamente grande, tu tem um fio mais grosso. Quando tiver uma partícula bem pequena, o fio vai ter que ser proporcionalmente menor. E aqui nós temos um exemplo, né? Então, como é que tu faz? Aqui a gente tem partículas retidas com esse tamanho de partícula, com esse. Só que isso aqui nada mais é do que uma média, né, do diâmetro da partícula, ou seja, a média baseada na peneira de cima menos a peneira de baixo. Então, se essa é 100, se a de baixo é 200, né? Então, o que nós temos? Falando em mesh, né? 100 e 200, ou seja, essa aqui é mais grosseira do que a de baixo, que é mais fina. Sempre a ordem é da mais grosseira para mais fina, né? Por quê? Porque tu quer reter as partículas grandes em cima e as partículas pequenas embaixo. Então, essa média, o que significa? Se passou em 100 e ficou retido em 200, quer dizer que a média dessa partícula ela é menor que 100, porém um pouquinho maior que 200 mesh, né? Por quê? Porque ela ficou retida nesse meio. Então, essa partícula, na média, vai ter um tamanho de 150 mesh, certo? Então, para que serve essa curva de distribuição da frequência? Ela serve para nos mostrar que o maior percentual das partículas, né, ficaram retidas entre 60 a 90, 100 micrômetros. Né? Por quê? Porque aqui eu tenho em torno de 17%, em torno de 15%, em torno de 15%, em torno de 15% também. Então, 15 mais 15 mais 15, 45, mais 17, quase 60%, né, 61% do material ficou retido nesse espaço, ou seja, entre 58 e 98 micrômetros. Então, encontra-se em torno de 61% das partículas menores, né, que 150 e maiores que 270 mesh. Por quê? Porque é a correlação em termos de micrômetros, né, 50 a 98 micrômetros equivale a 150 a 270. Tá? Bom, o que fica, então, para vocês darem mais uma engrossada e uma compreendida melhor? Façam a leitura do tema 2 e o que é o TDE?
Antes de vocês chegarem no TDE, é importante a leitura do artigo, como eu disse para vocês. Ele vai falar sobre a influência do tamanho e da forma da coluna de queda na velocidade terminal de grãos de milho e feijão. Veja, é a velocidade terminal dentro da indústria de grãos de milho e feijão. Então, qual é a influência do tamanho? Né? Então, vocês vão fazer a leitura desse artigo, vão também, né, fazer a leitura da parte 2. O que é o TDE? Cada aluno, individualmente, deverá postar um vídeo explicando a importância da velocidade terminal em operações unitárias, tendo como base o tema 1 e o artigo apresentado na aula 3, aula de hoje. O vídeo deve ter, no máximo, 1 minuto. O vídeo pode ser disponibilizado no Drive ou como link do YouTube. Mas lembre-se, né, tu tem que liberar para que o professor possa visualizar e acessar, tá bom? Bom, fico aberto aí a dúvidas, temos ainda 7 minutinhos aí de aula. Grande Vinícius.